paz do Senhor, igreja. Gostaria de convidar os irmãos para a gente abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 36. Mateus, capítulo 26 e versículo 36. Que diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu, Senhor, queres. Amém? Esse texto que eu li, ele fala quando Jesus vai com seus discípulos no Getsemane, depois de eles terem tomado a última ceia. E quando ele está no Getsemane, é momentos antes de ele ser entregue aos romanos. E como nós lemos, o texto diz que Jesus estava muito triste, a alma dele estava angustiada, e ele estava numa tristeza mortal. E ele se afastou de todo mundo e fez essa mesma oração por 3 vezes. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E nessa mesma passagem, só que em Lucas, no capítulo 22, vai dizer que Jesus estava tão angustiado que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então a minha pergunta é: por que Jesus estava tão angustiado? Por que ele suava tanto e a alma dele estava numa tristeza mortal? Algumas pessoas dizem que é porque Jesus estava com medo do que os romanos iriam fazer com ele, ou com medo do sofrimento que ele iria passar. Mas isso não é verdade. Porque se nós lemos a história da igreja, nos próximos 300 anos depois de Cristo, a igreja foi muito perseguida. E os cristãos morriam de todas as maneiras possíveis. Eles eram lançados na fogueira, lançados aos leões, morriam apedrejados e crucificados, como Jesus foi. E eles iam, a história conta que eles iam para a morte cantando e louvando a Deus, agradecendo por serem dignos de morrer pela causa do Evangelho. Então não é possível que o dono da salvação deles, Jesus Cristo, estivesse com tanto medo de ir para a cruz. Então não é por causa disso. Em Romanos capítulo 1 e versículo 18, fala que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. E Jesus, no Getsemane, ele sabia que quando ele fosse para a cruz, ele ia tomar a injustiça de todos os homens sobre ele. E ele ia receber a ira de Deus, que era para ser destinada a todos nós, e foi destinada só para Jesus na cruz. Então, a ira santa de um Deus santo, era isso que estava no cálice que Jesus não queria tomar. Por isso que ele estava tão angustiado. Não era porque ele estava com medo do que os romanos iriam fazer com ele, ou com medo de Satanás. Ele estava angustiado porque ele sabia o que Deus iria fazer com ele. Ia derramar a sua ira, que era para ser derramada sobre nós, foi derramada sobre Cristo. Algumas pessoas também podem dizer que Deus não pode ser um Deus de ira, porque Deus é amor. Mas isso também não é verdade. Deus, ele é santo. E em Salmos, número 5 e versículo 4, diz que com Deus o mal não pode habitar. E todos nós somos pessoas más. Nós pecamos todos os dias, o tempo todo. Então, é como se Deus dissesse para o sol: Sol, você vai iluminar o dia. E lua, você vai iluminar a noite. E eles dissessem: Sim, Senhor, nós vamos obedecer a tua voz. E Deus dissesse para o mar: Mar, você vai até nesse ponto, depois daqui você não vai passar mais. E o mar diz: Sim, Senhor, nós obedecemos a tua vontade. E daí Deus olha para nós, sua imagem e semelhança. E ele diz: Me obedeçam para que vocês possam ter comunhão comigo. E nós dissemos: Não, Senhor, a gente quer viver a nossa vida como a gente acha certo, fazendo as nossas próprias vontades. E nós não obedecemos ao Senhor. Então, a gente não faz nada além de pecar. Nós pecamos contra Deus, contra nossos irmãos, contra nós mesmos. Então, como que um Deus santo e justo poderia querer comunhão com pessoas como nós, que somos totalmente pecadores? A resposta disso é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus é santo e justo, então Ele tinha que punir o nosso pecado. Mas Deus é amor e graça. Então, no seu plano perfeito de salvação, que
gente não consegue entender, mas a gente tenta. Ele se fez homem na forma de seu Filho Jesus Cristo. Veio para a terra, levou uma vida perfeita. E na cruz, ele tomou a ira que era para ser sobre nós. E daí a justiça de Deus foi feita. Então, quando Deus olha para nós agora, Ele não vê mais o nosso pecado. Ele vê o sacrifício de Jesus Cristo, que nos justifica, nos limpa de todo pecado. E daí sim, agora Deus nos chama para ter comunhão com Ele. E agora, nós somos justificados. E o que nós temos que fazer? Jesus disse na sua palavra em Marcos, capítulo 1, versículo 14. O reino de Deus está próximo. Se arrependam e creiam no Evangelho. E o que é se arrepender? Se arrepender é ter uma mudança de vida, de pensamento, de tudo. Mas esse se arrepender e crer no Evangelho não é só na conversão. A gente tem que fazer isso todos os dias da nossa vida. À medida que nós vamos nos arrependendo, nós vamos conhecendo mais a Deus e vamos amando mais a Ele. E daí a gente quer buscar mais as coisas de Deus e não as nossas coisas. Porque Deus não só nos tirou das trevas, mas Ele nos colocou na luz. E agora nós somos filhos de Deus. E Deus, como nosso Pai, Ele vai nos mudando, vai nos moldando, até que nós paramos de procurar as nossas coisas, os nossos interesses. Passamos a querer os interesses de Deus. Então, o Evangelho é isso. Ele não tem nada a ver com o que a gente pode fazer para ser salvo, ou com coisas que nós podemos ganhar ou fazer. O Evangelho de Deus tem a ver com Deus e com quem Ele é. Então, nós sabemos que temos Cristo na nossa vida, não porque uma vez a gente veio aqui na frente, fez uma oração e depois nunca mais fez mais nada. A gente sabe que tem Cristo na vida, não quando a gente faz alguma coisa na igreja e diz que é para Deus e acha que é para Deus. Mas a gente tem Cristo na vida quando a gente entende e reconhece o sacrifício que Ele fez por nós. E busca todos os dias conhecer mais a Deus, porque é para isso que nós somos feitos. Amém?